Hoje o tema é o descanso. Sabe que existiu uma fase também na minha vida, tem muitas fases na minha vida, que lá está, que serviram para eu agora contar histórias verdadeiras, metáforas. Existiu uma fase na minha vida em que eu não estava a ter resultados. E porque não estava a ter resultados, certas pessoas aconselhavam desta maneira. E isso entrou tanto na minha cabeça, de tal forma, quase se tornou uma obsessão. Eu chegava a acordar bastante cedo, repetia toda uma rotina igual, todos os dias, até que algo se passou. E foi o meu, digamos, colapso, mais ou menos, não sei se foi um colapso, em que eu estava tão focada em querer provar o meu valor, estava tão focada em mostrar que sou capaz, estava tão focada em chegar onde os outros tinham chegado, que me perdi. Muitas vezes eu penso, porque é que os outros conseguem, ou porque é que eles estão a fazer a mesma coisa que eu e eu não estou a conseguir. Só que a verdade é que essa fase trouxe muitos ensinamentos. Eu já partilhei convosco que nessa fase o meu ego literalmente morreu. E essa fase ensinou-me a descansar. Ensinou-me que não tenho que ser igual a mais ninguém. Ensinou-me também uma coisa muito interessante que é, e eu senti isso muito, precisamente nessa fase, que existe tanta informação, depois é mais uma rotina, depois é mais uma afirmação para juntar na nossa rotina matinal, depois é mais aquela meditação, depois é mais aquele podcast, depois ainda é aprender uma língua, depois é ainda outro podcast, e às tantas nós somos só um comer de informação que não nos nutre e estamos nessa espiral de fazer mais e depois quando é que paramos? Quando é que paramos? E eu senti muito isso, que eu tinha tanta informação, que a minha rotina era toda igual, todos os dias, que eu cheguei a uma altura, precisamente nessa fase, que eu estava cansada da minha rotina, sempre a mesma coisa, a mesma maneira, fazer sempre a mesma coisa, e depois é tanta informação para o nosso cérebro reter, que nós nem sequer muitas vezes retemos, e é só, digamos, com lixo mental. Eu percebo, porque depois era uma pessoa a dizer, olha, percebo, sei lá, um exemplo, a cenoura faz bem, depois, afinal faz mal ao colesterol, depois, afinal, esta receita não pode levar açúcar, depois esta aqui já pode levar açúcar, e depois, às tantas é um excesso de informação que nós nos perdemos. Eu estava nessa fase de um excesso de informação que eu perdi-me completamente, o meu espírito só estava a focar na minha mente, e pronto, depois tipo um colapso. De tal forma que foi uma recaída bastante forte. E agora descobri muito mais a informação que consumo. Já não faço tanto scroll no Instagram, que é muito bom. Antigamente fazia, e nós temos este vício, e li um estudo, uma notícia que o vício do telemóvel é tão forte, ou mais forte, que o vício da droga.
E lá está, então também já não tenho tanta informação assim. Principalmente o que eu sinto é que a informação é de uma maneira, depois a outra bem contradizer, depois a outra bem contradizer, e depois nós às tantas ficamos, epá. E depois às tantas temos uma rotina matinal de 50 meditações, depois à tarde, eu espero que é empreendedor e tudo mais, à tarde temos 50 podcasts para ouvir, depois uns em inglês, temos que ouvir 10 por exemplo em inglês, outro em espanhol, outro em italiano, outro em francês, ou seja, parece que nós nos perdemos nesta vida e só queremos fazer mais e perdemos para parar e ouvir. É claro que nós precisamos de trabalhar, obviamente. Mas também estou a dar aqui um exemplo de quem é empreendedor e gera o próprio horário. Mas às vezes nós fazemos tanta coisa e gastamos o nosso tempo de forma tão má. Para quê? Para que é que me interessa, sei lá, saber ser a XPTO e saber um certo tema que não me acrescenta quase nada? E a verdade é que vai sempre existir alguma coisa para nós fazermos sempre. Mas às vezes o mais sensato é mesmo nós. E nem é preciso muito tempo, basta, por exemplo, 5, 10 minutos para parar, para refletir, para sentir. Porque nós estamos neste piloto automático de viver. E quando dermos por isso, só vivemos, mas perdemos. Sei lá, passa-vos tanta coisa pela frente durante o dia. E se eu fizer pergunta, sei lá, que cor é que era o autocarro, por exemplo, que cor é que era a pássaro que vocês viram, se calhar nem se lembram. Porque é muito isto, esta ideia de que estamos a correr contra o tempo. Estamos tão focados em ser o melhor, em ser mais. Aliás, sim, ser mais para mostrar. Em ter mais, que nos esquecemos de parar, respirar, sentir, como as crianças. É muito esta ideia de que também temos este discernimento, esta sabedoria para vermos qual é que é a informação que nos faz sentido. Aquela informação pode ser verdade para eles, mas para nós pode não fazer sentido. E excesso de informação só faz com que o nosso cérebro se torne doente. Eu li um estudo a alguns em que está a acontecer hoje em dia, que as pessoas têm tanta informação, e fazem scroll, que já não têm opinião fundamentada sobre um tema específico. Porque é tanta informação e tanta comparação e tanto medo de serem elas mesmas que acabam só copiando uma opinião do outro. Eu sinto muito isso, sinto que precisamos ser mais nós próprios. Precisamos de querer competir com alguém, de querer correr, mas sentir. Mas eu também percebo uma coisa, que se calhar as pessoas não, muitas delas não estão prontas e preparadas para parar e só sentir. Porque se calhar elas toda uma vida nunca sentiram aquilo que as emoções estavam a dizer. Então isto é só um escape, uma fuga, um piloto automático. Mas que o SAD será dizer que a longo prazo traz frutos e não são bons. Burnouts, ansiedade, depressão, falta de amor próprio, carência, tanta coisa. E por isso aí somos obrigados, quando já existem consequências reais, palpáveis, somos obrigados a parar, a sentir. Porquê que existem as doenças físicas? É uma forma do nosso corpo dizer: não queres descansar? Agora toma, agora és obrigado a descansar. Não quero nem saber.
vais descansar, obrigo-te, porque não estavas a ouvir o que eu estava a dizer. O nosso corpo é muito sábio. Muito sábio. Então temos que ser mais fiéis a nós mesmos, àquilo que nós queremos, àquilo que nós sentimos, à nossa opinião, à nossa voz, àquilo que queremos dizer, e deixarmos destas coisas de parece que estamos a correr, mas nunca lá chegamos. Esta ânsia de correr, ter mais, perdemos. E muitas pessoas nem sabem o que é que foram uma vida inteira. Vamos ver qual é que é. Então o tema inicial foi de descansar. E só para vocês terem noção, eu ia para falar do tema sobre esta palavra. E também é tal a ideia de que descansar é só descansar. É parar durante um tempo. Nós podemos descansar e às vezes é mais sensato da nossa parte nós, quando estamos assoberbados com alguma coisa, pararmos. Descansarmos durante um bocadinho. Para depois termos mais energia, mais força, mais atividade proativa para irmos mais longe. As pessoas que chegam longe também descansam. Faz parte descansar. Só que elas têm uma coisa em comum, que elas não desistem. Não desistem daquilo que querem. E muitas vezes é só estranho para as pessoas que ouvem aquilo que elas sentem e dizem. Vamos ver. Então, só me esqueci outra vez de descansar. Parar, ok. Vamos ver o que sai aqui. Não, eu. Oh, senhor, poder. Que mensagem o senhor quer dar neste momento? Que mensagem o senhor quer dar? Bom. Pronto, vamos aqui ler a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Na esperança da glória. Por isso, não desfalecemos, e mesmo se em nós o Senhor exterior vai caminhando para a ruína, o homem interior renova-se dia após dia. Com efeito, a nossa momentânea e leve tribulação proporciona-nos um peso e torna-nos eterno de glória. Além de toda e qualquer medida. Não olhamos para as coisas visíveis, mas para as visíveis, porque as visíveis são passageiros, ao passo que as invisíveis são eternos. Pois caminhamos pela fé e não pela visão. E é muito isto, esta ideia de que
o homem interior renova-se dia após dia. E o exterior? O exterior é só para mostrar. E o interior é renovarmos quem somos. Por nós. Porque nós precisamos e merecemos o melhor da vida. Aliás, merecemos o melhor da vida. O Senhor, que esta mensagem chegue no momento certo para quem ouve. Que seja uma luz. Para que percebam que talvez não precisem descansar. De sentir, de renovarem-se. Para continuar. Que a culpa não é deles. Só precisam descansar. Peço também, Senhor, que lhes dê coragem, ânimo, conforto cá dentro, sinais, sabedoria para começarem a ouvir a tua palavra. Também vos quero dar aqui uma última mensagem, que é a seguinte. Aqui diz ouvir num vídeo o seguinte. Dê voltas por onde der. Não há maneiras de evitar aquilo que vem até mim. Está destinado. Posso ir pela esquerda, posso ir pela direita. Vem até mim, posso ir pelo meio. Posso ir sempre em frente. E é muito isso, nós temos esta fé, podemos descansar, porque sabemos que o que lá vem é nosso. E que isto não é nenhuma competição, nem ver quem é que chega mais rápido. Tudo acontece no tempo divino, no tempo em que nós temos o discernimento para receber. O que é que adianta muitas vezes nós lá chegarmos e não temos capacidade para receber? Mais vale descansarmos, curarmos, pararmos, vivermos uma vida fiel a nós mesmos, para quando lá chegarmos, temos a capacidade de segurar aquilo que é nosso. Porque não é só chegar ao destino. Se nós chegamos ao destino e não conseguimos reter, não conseguimos cuidar, sustentar, o que é que adianta? Se já esperámos algum tempo, podemos esperar mais. E mais vale receber em condições, com o nosso espírito aberto. E é isso.